Oi, hoje é a resenha do conto Saudades de Jenny, de J. Malcolm Garcia, aqui da coletânea USA no ar, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Não sei bem quando notei a presença de Jenny, simplesmente aconteceu. Lembro-me de ver aquele velho no canto do bar e pensar em quanto ele parecia solitário, como estava perdido no próprio mundo. Tinha um tipo de rosto que parecia desmoronar quando falava. Boca e queixo se fundiam numa coisa só. Quando tirou o chapéu, a luz refletiu na careca coberta de sardas. Continuava de pé em seu lugar quando fui embora, algumas horas mais tarde. A mesma garrafa de Budweiser que tinha quando cheguei, pela metade, estacionada diante dele. Mal falava comigo naquela época. Limitava-se a um aceno de cabeça caso nossos olhares se cruzassem. Mas então comecei a aparecer toda noite. Ele me dizia olá e eu dizia olá em resposta. Esse é um trecho ali do meio de Saudades de Jenny, de J. Malcolm Garcia, que conta a história de um ex-combatente do Afeganistão. Na verdade, ele não era um soldado ali do fronte de batalha, ele era um consertador das coisas lá no quartel, mas sim passou por grandes perigos também, porque às vezes ele também precisava consertar alguma coisa lá no meio da guerra. Enfim, ele já voltou para os Estados Unidos e está tentando recomeçar a sua vida e, meio que por acaso, ele acabou encontrando um barzinho onde muitos perdedores aparecem por lá, inclusive outro veterano de guerra, o Gene. E de repente, depois de muito tempo, eles já se conheceram até, este velho, simplesmente desapareceu, sumiu. E isso começou a mexer um pouco com a cabeça desse protagonista aqui da história. Mas o que vai sair de tudo isso, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Eu posso afirmar com certeza que este conto aqui do livro USA no ar é o que contém a maior quantidade de losers por metro quadrado aqui dentro desse bar, o bar do Mike. Aliás, até o próprio Mike, o dono, é um perdedor. E sim, como você sabe, né, é a característica das histórias aqui desta coletânea USA no ar. Sempre tem que ter um loser aqui como protagonista da história. E tanto o protagonista quanto os personagens secundários e até o MacGuffin é um perdedor. E vale explicar exatamente o que é um MacGuffin, né? Bom, é aquela coisa que existe dentro de uma história que é super importante para o desenvolvimento dela e é crucial para os personagens, todos eles se importam com aquilo, mas que nós leitores não ligamos a mínima. Se deixasse de existir de uma hora para outra, a gente não sentiria falta. É exatamente essa a função aqui das saudades do Jenny. Todo mundo ali, inclusive o personagem, sente falta deste veterano de guerra. Ele sumiu de repente, mas para a gente não interessa, não vale nada, porque sim, a gente está mais interessado nos outros personagens, o protagonista e os secundários à volta dele. O narrador aqui da história, a gente nem sabe o nome dele, e a gente só fica acompanhando realmente o que ele faz dia a dia, pensando lá no amigo que desapareceu, e a história é exatamente só isso, não tem mais nada. Além disso, também há uma troca de ambiente. Ora ele está lá dentro do bar do Mike, ora ele está na casa da namorada, a Fran. E as coisas se repetem nesses dois ambientes. Quando ele está no bar, ele fica perguntando para os outros habituês se o gênio apareceu outro dia, vocês estão sabendo alguma notícia deles? Só isso. E quando ele está lá na casa da Fran, ele só fica falando que ele está querendo ir embora para outro lugar dos Estados Unidos. Ele quer ir para Montana. E para falar a verdade, a namorada não está nem aí. Pode ir, você quer? Vai, não tem problema. Bom, dito isso, vocês já percebem que essa história fica patinando muito e não sai do lugar. E também, com agravante, os diálogos que acontecem aqui são completamente sem sal. Daquele tipo que você fala, para que o escritor redigiu esses diálogos aqui? Aquele tipo, oi, bom dia, tudo bem? Para quê? Não serve para nada esse negócio. O texto só fica interessante ou mais chamativo quando ele descreve o que é cada um desses personagens. Lá dentro do bar deve ter uns 4, 5 personagens que sempre se encontram praticamente todos os dias na hora lá do happy hour.
E praticamente desses todos os personagens, o narrador acaba contando a sua historinha, que é coisa meio característica desse gênero de policial noir. A gente descreve um personagem contando toda a sua ficha corrida de vida, de como ele é um perdedor. Geralmente, né, todos os personagens são meio losers. Mas como a coisa se repete tantas vezes para tantos personagens, fica uma coisa cansativa. E para tirar um pouquinho desse marasmo, vem algumas lembranças de guerra, aí sim, do protagonista da história. Como eu disse, ele era praticamente só um mecânico, um faz-tudo lá no quartel, mas ele vivenciou experiências muito traumáticas, aquelas de guerra, né, onde a gente vê soldados morrendo na sua frente. E então, justamente, essas lembranças servem de comparação com o que ele tem ali no presente. Um detalhe ou outro da vida daquele personagem que ele está contando, fazendo a listagem, né, da ficha corrida, como eu disse, aí ele lembra de alguma coisa que aconteceu lá na guerra. E então passa a ser muito interessante, porque sempre são trechos muito violentos, aquele marasmo que a gente está seguindo e de repente vem uma cacetada daquela história tensa, bem curtinha, mas que faz a gente ficar, opa, acordado, mas depois volta de novo aquela rotina do bar, da casa da namorada e vai por aí. Enfim, só essas lembranças de guerra não serviriam para salvar este conto aqui do Garcia, mas tem um outro elemento que aparece ali pelo meio da história que faz pelo menos acontecer um desfecho mais atraente, mais condizente com uma história no ar que desemboca lá em alguma violência sem ser de lembrança, mas uma violência real ali em tempo presente e está relacionado com a mãe da Fran, a namorada do protagonista. Claro que eu não posso dizer nada do que acontece dali, talvez você possa até imaginar o que vai acontecer, mas aqui para esse texto não dá para tirar realmente muita coisa. Ele fica devendo em vários aspectos. Bom, para Lembranças de Jenny, de J. Malcolm Garcia, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha de uma história sombria aqui de USA no ar. Mas antes, na quarta-feira, já tem resenha de No Seu Pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!